Olá, pessoal. Meu nome é Danusa. Eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes no Caminho e a ideia hoje é conversarmos um pouco sobre fraternidades do espaço. Mas, para a gente entender um pouco melhor esse termo, vale a pena fazermos, sim, a nossa prece inicial. Uma prece para que a gente se conecte, mesmo à distância, de mente e coração. Portanto, convido a todos a mentalizarmos a doce figura do Mestre Jesus, a fim de que a própria equipe espiritual da Luzes no Caminho possa nos abraçar, nos acolher, nos iluminar. E assim, frente a Jesus, recebendo das mais altas esferas, flocos luminosos que nos renovam e enchem o nosso coração de luz, possamos então dizer muito obrigado pela oportunidade, Mestre, de estarmos aqui e utilizarmos desses minutos como momentos preciosos de reflexão. Permanece conosco, como desejamos permanecer contigo. Obrigado à equipe que nos atende e a essa doce figura que nos orienta. Que assim seja. Bom, pessoal, como foi dito então, agora após a nossa prece, nós temos hoje como título da palestra Fraternidades do Espaço. Mas para conseguir entender um pouco melhor esse termo, o que isso significa, vale a pena voltarmos um pouco para a história, para a própria história do Espiritismo, ou para a própria história do movimento espírita. E o que isso significa? Significa que esse termo, fraternidades do espaço, ele foi abordado e foi apresentado lá por volta do início do século XIX. Mas por quem? Por Edgar Armand. Edgar Armand, ele foi um militar e também um estudioso que, num determinado momento da sua vida, passou-se a dedicar-se a estudos ligados à espiritualidade, até que, então, ele entrou em contato com o espiritismo e a prática e os trabalhos espíritas. Então, em 1939, ele passou a frequentar a Federação Espírita de São Paulo, que era o local onde ele morava. E depois que ele passou a frequentar, em seguida, ele se tornou secretário-geral da própria federação, ganhando um cargo de importância quanto à própria fomentação da instituição. Então, por que o Edgar Armand é uma figura importante? Porque ele, a partir dos estudos, a partir das atividades que foram desenvolvidas, ele conseguiu, de uma certa forma, elaborar, com a própria inspiração do plano espiritual, ele conseguiu elaborar uma série de atividades, de grupos, de estudo, que começaram a se tornar um padrão até mesmo para outras instituições. Então, vejam só a importância que ele teve. Só que, ao mesmo tempo, ele, a partir de todas as atividades que eram desenvolvidas, ele percebeu que era necessário uma capacitação ainda maior dos próprios trabalhadores. E, por isso, ele desenvolveu um grupo mediúnico para que se conseguisse aperfeiçoar o intercâmbio que existia entre o plano material e o plano espiritual. E cabe aqui uma observação. Qual observação? Antes mesmo de 1900, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, já existia, até porque o Dr. Bezerra de Menezes contribuiu também para o surgimento da Federação Espírita Brasileira. E então, é válido lembrar que mesmo a FEB já existindo, nesse período em que a Federação Espírita de São Paulo estava em crescimento, mesmo a FEB já existindo, as casas e as instituições espíritas no século XIX ainda não estavam tão alinhadas e organizadas quanto uma padronização, quanto uma forma de prestar um serviço à própria comunidade. Cada uma ainda apresentava suas próprias regras, a sua própria forma de funcionamento. Só mais à frente, somente mais à frente, isso mais ou menos em 1977, é que a FEB ela vai gerar uma obra por escrito, onde ela o chama
de adequação dos centros espíritas para melhor atendimento às suas atividades. Ou seja, apenas em 77, a FEB consegue promover, digamos que um trabalho onde coletivamente as instituições passam a ser geridas de uma forma semelhante. E isso é importante de ser apontado aqui na nossa palestra, porque então se consegue entender a relevância do Edgar Armond dentro da Federação Espírita de São Paulo, porque ele, lá em meados de 50, já estava promovendo uma forma, uma sistematização das atividades para se criar esse aperfeiçoamento dos trabalhos e também da capacitação dos seus trabalhadores. Por isso que o grupo mediúnico criado a partir de uma série de outras atividades e grupos acabou tendo uma importância, uma relevância tão grande naquele período. Tanto é que esse grupo, um dos grupos, o principal grupo, que a partir dele se desdobraram outros grupos de estudo e atividades, se chamou de Escola de Aprendizes do Evangelho. A Escola de Aprendizes do Evangelho gerou muitos frutos positivos para a instituição, para a Federação Espírita de São Paulo e para o próprio Edgar Armond, fora do próprio plano espiritual que orientava as atividades. E por que isso gerou uma série de frutos? Porque vários trabalhadores da instituição acabaram, a partir dessa escola, criando outros centros, fundando outros centros espíritas, criando outros grupos de estudo, criando outras atividades que acabavam fortalecendo e, como a gente mencionou antes, fomentando também o próprio movimento espírita. Então, olha que interessante, nós temos aí a figura de um trabalhador que contribuiu, e muito, não só com a federação do seu próprio estado, como também, de uma certa forma, acabou contribuindo com o movimento espírita como um todo. Mas, agora, depois dessa breve explicação, vale a pena a gente, então, voltar para a questão das fraternidades do espaço. O que a palavra, o termo fraternidades do espaço tem a ver com essa figura do Edgar Armond, então, da Federação de São Paulo. A grande questão é que, a partir desses grupos de estudo, a partir dessas atividades que estavam se desenvolvendo, se apresentaram para o Edgar Armond, foi se apresentando para o Edgar uma série de grupos que trabalhavam no plano espiritual e que tinham funções específicas junto à Federação Espírita de São Paulo. Esses grupos de espíritos que estavam ligados, então, às atividades e aos grupos terrenos da Federação, eles se apresentaram para Edgar Armond, então, como fraternidades do espaço. Por quê? Porque, então, não era apenas um grupo, eram diferentes grupos, vários grupos, e com diferentes funções e objetivos. Esses grupos, eles estavam dedicados, esses espíritos, à proteção, literalmente à proteção da sociedade, da instituição, e proteção espiritual, quanto a possíveis ataques ou possíveis tentativas e empecilhos que poderiam ser criados junto à federação. Por quê? Por espíritos ou irmãos que não desejavam o progresso da própria instituição. Então, havia um grupo, um grupo fraternal, um grupo ligado a essas fraternidades do espaço, que se dedicava à proteção da casa. Um outro grupo se dedicava à atividade de evangelização da casa e capacitação dos trabalhadores. E esses grupos, então, cada um tinha um nome. E é muito interessante também que depois dessa apresentação desses grupos, e, claro, devido a todas as atividades que o Edgar Armond já vinha desenvolvendo, no dia 30 de julho de 1978, o Edgar, ele desdobra num texto, ele escreve como se fosse um artigo, mostrando e
descrevendo, fazendo um descritivo desses grupos, que eram os grupos Fraternidades do Espaço, mostrando o nome de cada grupo e a função que eles tinham junto à sociedade. Tanto é que é interessante ver que um dos grupos se chamava Fraternidade Samaritanos, que era um grupo de auxílio aos irmãos sofredores das regiões umbralinas, e que muitas vezes chegavam até a sociedade espírita e que precisavam de auxílio muitas vezes rápido e emergencial. Da mesma forma, havia o grupo Fraternidade de Bezerra de Menezes, também chamado de Fraternidade dos Irmãos Humildes, onde o próprio Bezerra de Menezes liderava esse grupo, orientava esse grupo, fazendo com que médicos e profissionais da área da saúde, pesquisadores, todos no plano espiritual, pudessem estar juntos e reunidos, coordenando neste grupo as atividades de cura e de pesquisa ligadas à sociedade. Então, olha que interessante. Isso mostra que não apenas a instituição, não apenas a Federação Espírita de São Paulo, naquele período de 50, quando começou a ter esses registros, não significa que era a única instituição a ter este amparo e a ter a presença desses grupos fraternais. Tanto é que o Edgar Armando, no mesmo texto, no mesmo artigo de 78, que acabamos de mencionar, ele nos mostra ou nos diz que as instituições espíritas, elas todas acabam apresentando esses grupos, a presença desses grupos, só que não há um número padrão para essas atividades. Há um número diferente, muitas vezes, desses grupos para cada casa. Por quê? Porque depende das necessidades, depende das atividades desenvolvidas pela instituição. O que é divino de se pensar, porque então as instituições, por terem como base as instituições sérias, que de fato têm como base o ensinamento evangélico e a transformação das pessoas, a transformação moral, emocional e, consequentemente, espiritual, quem tem essa proposta evangélica acaba tendo esse vínculo com tantos grupos amigos que buscam ajudar em diferentes atividades as instituições e as próprias pessoas, os próprios trabalhadores encarnados da sociedade. Então, quando a gente fala em fraternidade dos espaços, fraternidades do espaço, a gente está mencionando esses grupos amigos dedicados a nos auxiliar e auxiliar as instituições, principalmente evangélicas, com base no amor e também no perdão. E por que é importante reforçar isso? Porque se nós entendemos, de fato, que fraternidades do espaço, então, são esses grupos liderados por espíritos já mais evoluídos emocionalmente, também intelectualmente, trazendo informações e trazendo mensagens que são pertinentes para a instituição, o que cabe nós pensarmos a partir daqui na nossa palestra? Vale nós lembrarmos que a palavra fraternidade, ela não está restrita apenas a esses grupos vinculados à espiritualidade. Ao contrário, falar de fraternidade é falar do nosso dia a dia, é falar da nossa vida. Por isso, talvez, esse tema da palestra seja tão pertinente. Porque se falarmos desses grupos que estão dispostos a nos auxiliar em diferentes funções e atividades dentro de uma instituição espírita, como essa revelada e mostrada pelo Edgar Armando, nós podemos vir a pensar, então, que as instituições espíritas, elas estão sempre muito bem protegidas, muito bem orientadas, e que esses espíritos vão sempre estar à disposição de nós, trabalhadores, para orientar as tarefas. Só que esse é um pensamento equivocado. Por que é um pensamento equivocado? Esses espíritos, eles vão estar presentes, ligados às instituições, quando os seus trabalhadores e a sua proposta evangélica for séria. No momento em que os trabalhadores e a proposta, ela não é de amorosidade, não há por que ter esse vínculo,
porque a proposta e o objetivo acaba não sendo o mesmo. Afinal, a palavra fraternidade está justamente vinculada à ideia de união. É um agrupamento de pessoas em torno de um mesmo interesse, de uma mesma ideia, de um mesmo ideal. E um ideal e um desejo que seja voltado muitas vezes para o bem, para o amor. Por isso que fraternidade está também muito vinculada à ideia de irmandade, de sermos irmãos, de estarmos vinculados, estarmos próximos por um desejo de fazer, de gerar o bem, de promover o bem. E se nós encarnados, nós trabalhadores de uma sociedade espírita, não temos esses vínculos como base, que vínculos? De amor, de proximidade, de gerar, promover, de tentar fazer o bem, mesmo quando estamos num contexto muitas vezes difícil ou num contexto mais doloroso, mesmo assim, nesses contextos, se não temos essa intenção, esse objetivo de, seja dentro da sociedade espírita, seja na nossa vida, fazermos e atuarmos de modo fraternal, como podemos, então, pedir que esses espíritos, amigos, dispostos a nos auxiliar, consigam manter um vínculo energético conosco? Portanto, quando falamos, e aqui vale a pena repetir e reforçar, quando falamos em fraternidades do espaço, não estamos falando apenas e somente desses grupos, dessas irmandades, dessas falanges espirituais vinculadas às instituições. Estamos falando de todos nós, encarnados, porque aqui, enquanto trabalhadores, também formamos grupos fraternos, também formamos grupos de fraternidade e amor, que podem e vão provavelmente, quando bem unidos e coesos, gerar frutos para o próprio plano espiritual, a fim de que eles se aproveitem, se utilizem das nossas energias saudáveis, salutares, das nossas práticas no bem, que eles conseguem se utilizar das nossas ações, da nossa energia, dos nossos pensamentos, como ferramentas para também trabalhar no plano espiritual. Muitas vezes em prol de muitos outros irmãos que precisam de ajuda e de auxílio. Então, do mesmo modo como eles nos auxiliam, devemos nós nos esforçarmos de tal forma a nos tornarmos cada vez mais aperfeiçoados emocionalmente, burilados quanto às nossas questões psíquicas, de tal forma que possamos ajudar também o plano espiritual. Ajudando a eles, ajudaremos, claro, também a nós mesmos, na nossa própria transformação e renovação íntima. Portanto, fraternidade. Fraternidade é o inverso do egoísmo. Se não sabemos por onde começar para sermos, então, fraternos, que possamos lembrar disso. Ser fraterno é não sermos egoístas. E como eu posso não ser egoísta? Que eu possa me colocar no lugar do outro. E me colocar no lugar do outro é ter empatia. E empatia não pode ser apenas uma palavra vazia que caia no modismo. Hoje, atualmente, muito se fala em empatia, que as pessoas precisam ser mais empáticas, que nós precisamos ter empatia pelo outro. Mas o que é ser empático? O que significa de fato isso? Significa nos colocarmos no lugar do outro. Podemos não sentir a dor do outro como ele sente, porque apenas ele consegue concentrar no seu mundo mais íntimo as alegrias e as dores vivenciadas. Mas, mesmo não conseguindo compreender como um todo a situação do outro, nos colocarmos à disposição de estarmos mentalmente no seu lugar, no seu contexto, imaginar como seria estar ou ser aquela pessoa, é um sinal de empatia. É tentar compreender. Eu posso não sentir a sua dor como você sente, mas eu vou tentar entender a sua dor, para que você perceba que você não está sozinho,
E assim eu também, tentando entender a sua dor, eu vou conseguir me entender melhor, me compreender melhor e compreender outras pessoas que estão ao meu redor, talvez num contexto semelhante. Isto é ser empático. Então, empatia, novamente, não é para ser uma palavra de modismo ou uma palavra banalizada. É para ser uma palavra concretizada no nosso dia a dia. A palavra empatia, ela precisa ser uma regra, e uma regra baseada na lei do amor. Ela não é achismo, não é uma obrigação. Ela é uma regra porque naturalmente somos regidos pelo amor. E se somos regidos pelo amor, devemos amar o próximo. E para amar o próximo, devemos compreender a situação dele. Porque compreendendo a situação dele, eu entendo a minha. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu quero amar a mim, preciso amar ao outro. Amando ao outro, eu entendo a mim. Entendendo a mim e ao meu irmão, eu compreendo a bondade divina e amo a Deus. Estamos, então, pessoal, totalmente interligados. Por isso que falar de empatia é falar, sim, também de fraternidade. Porque, de novo, se fraternidade é o oposto, o contrário de egoísmo, isso significa, então, que ele engloba, a palavra fraternidade engloba tolerância, compreensão, indulgência, caridade e benevolência. Ou então, caridade com benevolência. Que possamos ser caridosos sendo benevolentes e não apenas caridosos. Porque se formos apenas caridosos, corremos o risco de estarmos apenas fazendo o bem de um modo automatizado e não de um modo profundo, onde eu compreendo a necessidade de gerar o bem e não apenas de fazer por uma aparência, por uma necessidade de visibilidade, mas fazer o bem e sem a necessidade de contar a alguém. Então, novamente, fraternidade significa união, união de um povo, de uma nação. Fraternidade significa estarmos conectados, conectados e estar amando o próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo significa tolerância, compreensão, indulgência, caridade e benevolência. Então, ao falar também de fraternidade, estamos falando de uma forma dos homens de se devotarem uns aos outros, de se colocarem no lugar um dos outros. Estamos falando de um mundo em que a gente aspira à reeducação do ser, à reeducação emocional e moral da humanidade. Porque se falamos em fraternidade, novamente, se falamos em fraternidade, também estamos falando em liberdade. Não há como existir liberdade e igualdade sem existir fraternidade. Porque se eu não sou fraterno, se eu não me devoto ao outro, se eu não me coloco no lugar do outro, se eu não tenho empatia pelo outro, se eu não tento amar o outro, o que acontece? Eu não compreendo, eu não consigo perceber no que ele é igual a mim. Eu não consigo perceber que não importa a sua religião, o seu gênero, não importa a sua classe, não importa nenhuma diferença social ou estrutural existente. Não importa o quanto ele possa ser diferente de mim. Se eu não consigo ser fraterno, eu não percebo quanto ele é meu irmão. Independente de como ele seja. Eu não consigo aceitar o quanto ele e eu somos conectados por uma força divina. Portanto, sim, existindo fraternidade, nós conseguimos um mundo mais igual e um mundo mais livre, onde os homens são mais livres. E se eu falo em um mundo de igualdade e liberdade, significa então que eu estou sim aspirando um mundo de regeneração. Eu estou aspirando um mundo onde haja essa reeducação que acabamos de mencionar, emocional e moral da humanidade. Portanto, vamos novamente aqui fazer um resumo rápido de tudo que foi dito, para fecharmos a palestra compreendendo muito bem esse conceito
e como podemos colocar em prática no nosso dia essa nossa conversa. Quando falamos em fraternidades do espaço, estamos falando de um termo que surgiu, que foi apresentado pelo Edgar Armond, então, um trabalhador do próprio movimento espírita de São Paulo, onde uma série de grupos, então, ligados à espiritualidade, se apresentou à Federação Espírita de São Paulo, mostrando que eram grupos que estavam vinculados a diferentes atividades da casa. Assim como a Federação Espírita de São Paulo, outras instituições e a própria FEB apresentam, sim, esses grupos, essas fraternidades do espaço. Mas não basta saber que existe fraternidades do espaço. É preciso entender que nós trabalhadores, nós cristãos, nós podemos vir a ser esse trabalhador amanhã no plano espiritual. Porque hoje nós já estamos aqui trabalhando e criando grupos fraternos. E na medida em que nós aqui trabalhamos e criamos esses grupos fraternos, consequentemente, no mundo espiritual, no plano espiritual, é muito possível que nós acabemos dando continuidade a essas nossas tarefas, a essas nossas atividades, se assim for também necessário e importante aquilo que desenvolvermos, que criarmos, que elaborarmos, que for de auxílio a todos. Então, se nós aqui, trabalhadores de hoje, precisamos criar esses vínculos fraternais, precisamos, portanto, então, para que isso tenha sucesso, trabalhar o nosso orgulho, nosso egoísmo, sermos mais empáticos, tolerantes, benevolentes e caridosos. Começando sim por nós, mas expandindo e desdobrando isso para todos os nossos irmãos. Assim, com todas essas reflexões, já que desejamos um mundo de regeneração, possamos então terminar a palestra lembrando: se eu desejo fazer parte de um mundo de regeneração, que a regeneração comece por mim. Que a regeneração comece em mim. A regeneração de quem eu sou, o burilamento emocional e psíquico daquilo que eu sou. Que as minhas sombras não sejam as minhas inimigas, que as minhas sombras sejam compreendidas por mim, transmutadas, transformadas em um eu cada vez melhor, porque não somos perfeitos. E o Espiritismo não exige uma perfeição. A perfeição é um resultado para o qual nós estamos caminhando. Então, se não exige perfeição, por que a ideia de mudar o nosso orgulho, mudar o nosso egoísmo? Porque se queremos rumo à perfeição plena, então precisamos começar. E esse começo, esse sim é urgente, para que possamos acompanhar a evolução que o planeta também está sofrendo. Possamos assim, então, no nosso dia a dia, pensar como colocar em prática o nosso lado mais fraterno, talvez não perdendo a esperança, mesmo em um mundo que se mostra, às vezes, mais fragilizado pela pandemia, não perdendo a fé, ao contrário, fazendo ela se tornando cada vez mais ativa, para que possamos espalhar a luz e ser um foco de luz, por onde andarmos e com quem estivermos. Convido a todos, então, a fazermos uma prece de encerramento. Gratos mais uma vez, pela oportunidade de tudo que foi dito, Senhor, nos auxilia a sermos cada vez mais irmãos, nos auxilia a entendermos o sentido real da fraternidade em nosso coração, para colocarmos em prática a bondade e o bem, gerando, espalhando o amor e a luz. Possamos ser instrumentos da tua paz, mesmo ainda que não perfeitos, mas que possamos ser instrumentos persistentes do teu amor. Obrigado, Pai, por tua bondade e misericórdia. Possamos todos ficar em paz, na doce paz de Jesus. Que assim seja.